2016 é ano eleitoral, eleições municipais, vamos eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. No caso de Uberlândia, 27 vereadores. Para falar sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o Leandro Groppo, que é especialista em marketing eleitoral, e com o Alberto Silveira, que é advogado especialista em direito eleitoral. Quer dizer, vamos falar da estratégia da campanha e vamos falar também do que mudou principalmente na legislação. E aí eu vou conversar com você, Alberto. Quais são as mudanças mais significativas, o que tem chamado mais atenção das eleições, das últimas eleições para essa eleição de 2016? O que vem acontecendo, que acompanha muito, que é um movimento natural até da sociedade que busca, são sempre eleições mais limpas. Então reduziu bastante a propaganda. Por exemplo, que tinha nas eleições anteriores que não pode... Por exemplo, utilizar imóvel privado com autorização do dono com até 4 metros quadrados. Quer dizer, botar uma placa lá de até 4 metros quadrados dentro de um terreno, não pode. Hoje não pode. E aqueles cavaletes no meio nos canteiros não pode, a área pública não pode. O TSE ainda vai editar uma resolução para poder regulamentar isso, mas a mudança lá já do Código Eleitoral já passou a vedar isso. Então permite agora só meio metro quadrado em terreno particular, em seno, papel ou adesivo, algo pequeno mesmo. Quer dizer, em terreno não faz sentido, né? Você, né, do ponto de vista da comunicação, do marketing, não faz sentido, né? Não. Você pegar uma coisa de meio metro quadrado, botar dentro de um terreno, ninguém vai enxergar. Aliás, não faz sentido essa reforma política, porque o que se está fazendo é limitar a liberdade de expressão. Então, concordo que as eleições devem ser limpas, que devem ter um custo menor, mas não é você limitando a comunicação que você vai tirar o abuso do poder econômico. Essa reforma poderia ter sido feita para reduzir o uso do recurso, dando limitações, como já existiam, mas poderia ser aumentada, mas não reduzir a forma de comunicação. Então você reduz o tempo de campanha, reduz o tempo de TV, reduz até o limite de um tamanho de um material de propaganda. Então cada vez mais o eleitor tem menos chance de ter o contato direto com o candidato, com quem quer ser candidato. Assim, se ele for uma discussão mais política, muitas mudanças, talvez a maioria, tenham sido muito menos em função de ter uma eleição mais limpa e muito mais no sentido dos detentores de mandato baratearem o custo da campanha, porque ele já tem uma estrutura, já que faz campanha, já, né, que se um vereador, um deputado, ele já tem uma estrutura que já faz campanha para ele, pago pelo dinheiro público, né? Quer dizer, já leva vantagem em função disso. Mas, por exemplo, com as novas regras, que tipo de material de comunicação você acha que vai ser mais comum? Nós já falamos dos adesivos, né? Porque com meio metro quadrado não dá para fazer cartaz, dá para fazer placa, dá para fazer no máximo adesivo. Além de adesivo, que recurso que o candidato vai poder usar? Olha, o recurso que vai ter que ser mais utilizado, especialmente em cidades um pouco menores, porque aí se você consegue atingir um eleitorado, um número maior, é o porta-a-porta. Vai ter que ser o porta-a-porta, sola de sapato. Sola de sapato mesmo. Porque... O panfleto você pode usar ainda. Porque reduziu o tempo de campanha, reduziu o período de campanha, de propaganda em rádio e televisão. Não só o tempo, como também o período. Antes era 30 minutos, agora são 10 minutos diários, o que é muito pouco, porque isso vai ser dividido. Mas aumentaram os breaks, né? Aumentaram os spots comerciais. Aqueles comerciaizinhos pequenos. O que inclusive, eu estou acostumando a falar com alguns clientes que eles vão ser a cobaia, a grande cobaia, tanto em relação à redução do tempo de campanha, quanto a proibição do financiamento empresarial. Os candidatos de 2016 serão a cobaia. E aí, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, imagina, vão ser 70 minutos agora por dia de spot comercial. Isso dividido 60% para o candidato a prefeito, os candidatos a prefeito, e 40% para os proporcionais. Não tem mais aquele negócio de um dia prefeito, outro é vereador, não? Não. Aí você está falando de programa. O programa continua, o termo? Não continua. O programa são 10 minutos diários só prefeito. Não tem mais o proporcional. O vereador não aparece mais no bloco... Não, o vereador tem direito a 40% dos spots comerciais. Aí o especialista em direito eleitoral vai poder falar melhor que eu, mas
O que vai acontecer? Nós vamos ver uma enxurrada tão grande de comercial, porque você imagina, 70 minutos. O comercial mais utilizado são 30 segundos. Multiplica isso por 2, então. 140. Isso de 5 da manhã à meia-noite. Os 2? Não entendi. São 70 minutos. Ah, você podendo usar 30 segundos ou 1 minuto. A maioria das coligações, dos partidos, usam de 30 segundos, porque a informação é mais rápida e atinge mais... 140 breaks. Breaks comerciais ao longo da programação em cada canal. Vai ser quase insuportável você ouvir rádio e televisão ao longo desse período, porque vai ser o dia inteiro. O dia inteiro vamos ter... Todo intervalo vai ter 2, 3, 4 intervalo propaganda eleitoral. Então, por isso que eu estou falando, essa eleição, eu creio que muita gente ainda não se atentou nessa esperança de que você reduzir a comunicação é boa para a população e o que for ruim para os políticos é bom para a população, o que é um pensamento totalmente equivocado, porque afinal de contas o político é da sociedade, não é um extraterrestre que veio de outro planeta. Tem alguns que parecem extraterrestres, mas em via de regra não deveria ser, pelo menos, né? Mas não é. Ele sai da sociedade. Ele está lá, aliás, representando o sentimento que a sociedade já representa. Para ele. Então, inclusive a baixa qualidade é reflexo da própria sociedade. Então o que nós vamos ver nessa eleição de 2016 vai ser realmente um experimento, aliás, mais um, porque a lei eleitoral, eu costumo dizer que é uma colcha de retalhos. A cada eleição você tem uma nova reforma, dita reforma, e mais, para piorar, você tem maior cerceamento do direito à comunicação. E aí, voltando lá, que foi a sua pergunta original, isso beneficia quem já está no poder, quem já detém o mandato, que já tem os 4 anos, inclusive legalmente beneficiado a fazer comunicação. Já tem uma estrutura pública, né? Só para não sei se todo mundo sabe, mas só pegando o exemplo de Uberlândia, são 27 vereadores, cada vereador pode ter até 15 assessores por gabinete, ou seja, são 15 pessoas, né, trabalhando durante 4 anos. Inclusive no ano eleitoral. No ano eleitoral. Né? Sem contar que ele ainda tem 10 mil reais de verba de gabinete para gastar com comunicação, com fotocópia, com telefone, com gasolina. Né? Então, mas a criatividade da comunicação, sempre eles são muito criativos. E é bem interessante. Eu lembro que já era vedado o carro de som, o veículo automotivo sonoro. Então, o que eles passaram a utilizar? Bicicletas, até carroças em cidades a bicicleta pequenas. Sonora pode? Poderia, hoje não pode não. Agora qualquer veículo, também. Agora vedou tudo, qualquer tipo de veículo. Só que essa reforma... Mas, por exemplo, eu lembro de um candidato, não é candidato esse ano, né, o deputado estadual Felipe Etier, que ele usou um recurso bastante criativo das bicicletas, várias bicicletas da mesma cor, isso pode. Desde que não esteja som. Desde que não esteja som. E que não tenha cartazes maiores que meio metro quadrado. Sim. Identificado com uma roupa do candidato, tudo sim. O que será muito interessante nessas eleições, a prestação de contas, ela mudou, a forma do financiamento mudou. Então, a questão do financiamento é um impacto Então, grande. eu começo a analisar também a questão do que já foi falado aqui, da questão do abuso do poder econômico. Então, nós passamos a ser grandes fiscalizadores. Será que o que ele está alegando que está gastando, está batendo, está condizendo com a realidade? Mas isso não vai acabar quase que institucionalizando o já institucionalizado Caixa 2, ou seja, o dinheiro que por fora não declarado? Aí me dá mais argumentos, mais mecanismos para poder comprovar esse Caixa 2 e aí sim arguir. Com as novas leis fica mais difícil esconder o Caixa 2, vamos dizer assim. Fica mais fácil provar. Mais fácil nunca é fácil, mas fica mais latente provar. A partir do momento que eu vedo pessoa jurídica, está doando para a campanha, por exemplo, o recurso limitado, ele vai ter que comprovar. Se tem limitação, um teto de gastos, né, que foi estabelecido. Se por acaso eu teria condições de provar, ou tentar provar, que aquele candidato, ao fazer uso daquele recurso, ele se dispôs de mais um valor recursos do que o declarado. Mas ainda assim é difícil de provar, né, Leandro? Não. Fácil nunca foi, né? Mas me oferta mais. Então, eu acredito que hoje, esse ano, os candidatos serão mais fiscalizadores. Mas para falar dessa questão, Alberto, do financiamento de campanha,
está realmente proibida a doação de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas. Essa está vedada. Está vedado. Não pode vir uma regulamentação que flexibiliza, não há esse risco. Eu acho muito difícil. Quase impossível. Aí então só fica permitida a doação de pessoa física. Ou seja, o candidato vai ter, além do fundo partidário, que é controlado pelo partido, que não chega no município, que normalmente não chega nem no município, então muito menos ainda no candidato a vereador, às vezes chega no candidato a prefeito, mas a vereador nem pensar. E você está me dizendo, antes de começar a gravar, que a doação mesmo de pessoa física tem uma limitação, né? 10% daquela renda auferida na declaração de imposto de renda do ano passado. Quer dizer, para não ter margem de dúvida. Mas para não ter a referência é a declaração do ano anterior, no caso 2015. Isso. Mas até é interessante, quando não fala fundo partidário, fica algo muito aberto. O que é o fundo partidário? É um valor que foi previsto nessa lei eleitoral para fomentar esses partidos políticos. E como que é feito o cálculo? São as multas aplicadas durante o processo eleitoral, doações privadas e também uma conta que seria em valor de 95, 35 centavos por habitante. E esse valor é rateado de forma, primeiro, 5% desse valor, de forma proporcional, e aí depois vai afetar os 95%, a representatividade de cada partido, para poder fazer esse cálculo. Quanto mais deputado federal, que a base maior será essa participação. Eu vou chamar um primeiro intervalo para a gente até aprofundar um pouco essa questão de onde vai vir o dinheiro, então, para financiar essas campanhas. Vai ter que ser basicamente de recurso próprio do candidato? Será que dá para burlar isso? Ou seja, eu de alguma forma conseguir aumentar, né? Eu sou candidato a vereador, por exemplo, eu consigo aumentar minha receita por meio de uma espécie de um caça-2. Tem margem legal para isso? E mais, né? O que ainda pode ser regulamentado, o que falta ser regulamentado para as eleições municipais desse ano, depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre eleições 2016, quando elegeremos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Estamos falando da legislação eleitoral que muda e né, os impactos disso, inclusive para a estratégia de campanha. Ô, Leandro, você falou, né, de que vai ser uma eleição onde os candidatos vão ter que ir para a rua, principalmente os candidatos a vereador, né? Porque não vão ter recurso e vão ter uma série de limitações do ponto de vista de comunicação. O que deve ser mais comum que, por exemplo, a campanha virtual tende a aumentar, não só porque o universo virtual está cada dia mais popular, né, das redes sociais, etc., mas principalmente pelas limitações do ambiente físico, vamos dizer assim? Sim, justamente, tende a aumentar, especialmente pela limitação das outras formas de comunicação do que a lei trouxe. Agora, eu volto na questão do paradoxo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma época em que o eleitor reclama pela proximidade do político, né? Muitos falam, ele só bate aqui na minha porta na época de eleição, ou reclama que não tem a representatividade, né? A crise de representatividade tão falada. E, por outro lado, a lei cerceia o direito de um candidato de se comunicar com esse eleitor. Então, é um paradoxo muito grande e é um erro
a população, a opinião pública pensar que o que é ruim para o político é bom para a população. E não é, porque com isso, voltando àquela parte que a gente falou do que beneficia quem já tem o mandato, as novas lideranças têm cada vez mais dificuldade. Então, quem não está na grande mídia, quem não aparece na mídia com constância, quem não ocupa um cargo público, vai ter extrema dificuldade de se tornar conhecido. Porque ele não pode fazer. A tão sonhada renovação, que pelo menos aparece nas pesquisas, que as pessoas falam, fica mais difícil. Extremamente mais difícil, porque ele não pode colocar... Quando a gente fala, por exemplo, de cavalete, nós pensamos normalmente naqueles candidatos... São aquelas placas no canteiro central. Isso, nós pensamos, quando fala em cavalete, a gente pensa naqueles candidatos com muito poder econômico que colocavam 100, 200 em cada canteiro. Mas não podemos generalizar. Você tem outros candidatos com pouco recurso que na campanha inteira ele tinha 10, 15 cavaletes e colocava um em cada esquina. É essa pessoa, essa nova liderança é que está sendo cerceada do direito dele de comunicar e de se apresentar. E é nesse ponto que a lei beneficia aquele que já detém o mandato, aquele que já aparece constantemente na televisão. O que a lei poderia ter feito, por exemplo, em relação aos cavaletes? Limitar o número. Então, em cada esquina só pode ter um, ao invés da gente ver aquele monte do mesmo candidato. Então, tudo bem, que só possa ter um. Então, você limita o número, você limita, inclusive, o poder econômico, mas não aniquilar, reduzir a quase zero. Hoje é basicamente isso. Então, sola de sapato. E aí o político bate na porta, ele de novo vai ouvir a mesma coisa. Engraçado, você só vem aqui em época de eleição. Sim, porque a lei não permite que ele faça a campanha no outro período, fora do período eleitoral. Então, esse paradoxo que a gente está vivendo no Brasil hoje é extremamente negativo, inclusive para a democracia. E tem uma outra mudança, né, Alberto, que é o período de campanha, que era de 90 dias, que passou para 45 dias. 45 dias. Mas aí eu volto na questão até anterior a todas essas mudanças agora, que são a questão do financiamento de campanha eleitoral. Isso nós já participamos de debates sobre a questão da lei, porque existe uma corrente de juízes, ministros, que defendem o financiamento público da campanha eleitoral e dinheiro público para pensar em equidade. E aí, de novo, chega-se uma certa hipocrisia, né? Nossa, né, da sociedade, dizer que é absurdo campanha ser bancada por dinheiro público. A campanha é bancada por dinheiro público, né? Porque tem 811 milhões de reais que vão para os partidos por meio do fundo partidário, isso estou falando por ano, né? Então, em 2016, todos os partidos, são 35 partidos com representação no Congresso Nacional, que vão receber... No Congresso é menos, são 35 partidos instituídos no Brasil. São 28, instituídos são 40. Com a última, eu vi um dado de dezembro, que com representação que vão receber dinheiro do fundo partidário são 35. Não, isso Então, legalizado já chegou, eram 39, mas já passou de 40. Bom, mas não importa, são 811 milhões de reais, fora o dinheiro que é revertido para os veículos de comunicação, né? Porque aqueles 70 minutos diários em todos os canais de televisão, aquilo tira a receita das TVs. Isso há uma compensação. Eu estou falando imposto, tá certo. Por meio de abatimento de imposto. Ou seja, a sociedade está pagando também. Sim. Então, essa coisa de mas não pode ter financiamento público, na verdade, já tem financiamento público. Mas aí começa um discurso até mais filosófico. Por que eu critico tanto o meu político se eu votei nele, se ele é meu representante? Porque nenhum político está lá, tem um político, porque caiu do céu, porque entrou lá, porque foi indicado, porque ele foi votado. Isso é o pleito. Mudou muito para as regras eleitorais a questão de ações para caçar, porque nós estamos lidando com uma luta da sociedade grande, que é o pleito maior da democracia, que é o sufrágio, que é o voto, eu poder escolher meu governante. Ele não me é imposto. Se banalizar a cassação, né, o modelo começa a ser questionado. Eu começo a romper toda essa estrutura democrática que o nosso Estado se alicerçou. Mas a associação, a população, ela tem que ser o quê? Mais consciente. E o que nós esperamos? Qual que é a opinião nossa com relação especificamente a essa eleição?
serão mais fiscalizados. A cada ano tem sido mais e mais profissionais na como eu vou prestar minhas contas, como eu vou gastar meu dinheiro, como eu vou fazer o meu marketing político. Amador hoje, em questão política, já foi extinto há muito tempo. E está aqui um profissional para falar sobre isso. Mas assim, pegando um outro gancho que você falou. Bom, eu só posso sair, vai ser uma eleição que vai precisar de gastar muita sola de sapato. Eu só vou poder gastar a sola de sapato, sair entregando meu santinho e pedindo o meu voto quando começar a campanha, que é meados de agosto. Você lembra a data exata? 16 de agosto, que é quando começa a campanha. Antes começava dia 5, 6 de julho, né? Mas antes disso, Leandro, o candidato pode, ou não é o candidato, o pré-candidato, eu posso, por exemplo, fazer um panfleto dizendo assim, do que eu defendo para melhorar a educação ou a saúde e sair de casa em casa ou fazendo uma caminhada na rua e dizendo, olha, eu estou aqui, eu sou fulano de tal, sou professor, eu defendo a educação, não sei o quê. Pode? O que essa lei fez foi aumentar a capacidade de um pré-candidato, que já é uma coisa que só no Brasil existe, né? Ele não pode falar que é candidato, ele pode falar que é pré-candidato, mesmo sem ter prévia, enfim. Mas que o Pablo vai poder falar depois especificamente o que pode e o que não pode. Mas com essa redução do período eleitoral, você deu uma importância ainda maior no período de planejamento e de pré-campanha. Quando era 3 meses, já era extremamente difícil você fazer campanha, deixar para prestar atenção, né? E concentrar nos 3 meses, que dirá em 45 dias. Em 45 dias, o que muito provavelmente vai acontecer nós vamos ter pouquíssimas reversões de quadro, porque o tempo vai ser tão curto. Principalmente na eleição para prefeito. Principalmente. Aquela posição que chegar na véspera de eleição já consolidada, com uma distância considerável, é bem provável que ela se consolide e fique até não vai dar tempo dia da eleição. De virar. Não vai ter, do mesmo jeito que não vai ter como, na época da eleição, você reverter rejeição, você alterar a imagem de candidato, porque o tempo vai ser extremamente curto. Mas isso faz com que o planejamento e o trabalho de pré-campanha, que deve começar o mais antecedente possível, seja ainda mais importante para o período eleitoral. Agora falando as mudanças que trouxeram são o quê? Hoje eu posso manifestar em rede social que eu tenho interesse em ser candidato. Eu gostaria de sair como candidato a Uberlândia. Não posso pedir o voto de ninguém. Isso eu posso manifestar. Eu posso colocar um adesivo com a minha foto dizendo César Honório, jornalista, sem dizer nada. Posso? Gente, eu não sou candidato. Poderia dar. Eu só estou me usando como exemplo para não falar. Não, aí eu particularmente entendo que não, que poderia dar uma propaganda extemporânea fora. O que pode ocorrer antes é o quê? Você ter a campanha intrapartidária. O que seria a propaganda intrapartidária? Eu tenho, o meu partido irá escolher o candidato que irá representá-lo nas eleições. Mas isso é só basicamente na convenção que isso acontece. Só. Isso não mudou. Mas aí me dá o prazo só isso que existe, mais nada. Antes eu não posso me lançar nem nada. Diferente, por exemplo, de um vereador. O vereador, todo ano, ele lançava um outdoor, por exemplo, de fim de ano, prestando contas do serviço dele prestado, ou só no ano eleitoral? Só no ano eleitoral ele aumentou o gasto dele em publicidade. Isso tudo está sendo apreciado. Porque aí eu vou estar utilizando. Corre o risco de ser questionado. De ter abusado do poder econômico. Rede social, né? Internet, na verdade. Com essas limitações todas no meio físico, vai crescer naturalmente, né? O que você acha que vai ser a estratégia mais provável a ser usada? Olha, em rede social, a internet no Brasil ainda não é definidora de voto. É lógico que a cada eleição ela aumenta de importância porque você abrange um número maior da população, mas ela não é definidora de voto, especialmente por 2 motivos. Primeiro, no Brasil, comparado a outros países, a internet é extremamente cara. Segundo, é lenta em relação aos demais países. Então imagina, o cidadão comum que não tem ligação com política, nem direta ou indiretamente,
se ele vai entrar lá no celular ou no computador dele para ver uma página de um político ou uma discussão política. Não vai, ele não vai perder o tempo com isso. É lógico que na época, véspera pelo de menos eleição... para o sujeito se apresentar, dizer, eu sou candidato, porque, né? Então, mas não alcança esse cidadão médio comum aqui, a massa que a gente está falando. Alcança quem é escolarizado, quem tem alguma ligação política ou afinidade até partidária. Agora, é lógico que no período de eleição isso tende a aumentar e de alguma forma chega ao cidadão, ao eleitor, mesmo esse que a gente está falando. E aí, o que mais chega para ele, né, e a nossa experiência internet ao longo das eleições tem demonstrado isso, é a parte negativa. É a crítica, é o ataque ao adversário. Então, na internet você tem muito mais um discurso destrutivo do que construtivo, até porque, estatisticamente, a gente tem dado que é isso que reflete, isso também, é mais compartilhado do que o discurso positivo. E isso também repele né, o eleitor. Né? Tem uma minoria que gosta, fica ali nos comentários, mas o cara vai chegando num ponto que ele enche o saco. Eu até discordo um pouco de você quando você fala da questão da popularização da internet. Eu acho que a internet tem ficado mais barata, tem ficado melhor, via de regra, no Brasil. Se for comparar com a Europa e tal, mas hoje é muito comum, mesmo nas classes mais baixas e tal. O que eu acho é que muita gente ainda é analfabeto tecnológico. Muita gente ainda não tem contato com a internet. Portanto, muitas vezes, aí eu concordo com você, supervaloriza esse canal. É importante, mas ainda tem muita gente que não toma conhecimento. Ainda a televisão ainda é o principal meio, né? Então, é por isso que os comerciais de TV, né, aqueles breaks, ainda devem ser o principal meio para a comunicação. Com certeza. Agora, o que eu estou falando da internet não é só essa questão dela ser lenta e cara em relação aos outros países. É que a maioria das pessoas entra ali para ver entretenimento, para ver alguma... Mas quando faz isso, acaba dando de cara. Se é um período eleitoral, acaba dando... Mas ele passa... A internet é diferente de um jornal, não é um... Mas na internet, por exemplo, eu poderia fazer, por exemplo, um videozinho de humor vendendo o meu candidato? Pode. Aí entra a questão da criatividade. É nisso que eu estava falando. Entra a questão da criatividade e ainda mais, de novo, a gente tem, por pesquisa e estatisticamente, que o discurso negativo é o que pega muito mais, o que na internet se diz, o que viraliza é aquilo que é negativo, não o que é positivo. O que satiriza, o que denuncia. Então, quem acha que a internet é um veio de comunicação de massa, que ele vai fazer simplesmente propaganda e aquilo vai pegar para o eleitor, não vai, porque o eleitor, a política é entendida como um problema e ele entra na internet para ver entretenimento. Se essa comunicação vem como entretenimento, ainda mais como algo negativo em relação a algum outro adversário, aí isso pode ser que... E somos isso o fato de muita gente sequer ainda tem acesso à internet e tal. Mas infelizmente nosso tempo terminou. As eleições são em 16 de agosto, então nós vamos falar muitas vezes ainda sobre o pleito eleitoral, né? E como é ano eleitoral, naturalmente, aqui no Correio TV Debate nós vamos abordar com a maior frequência ainda a questão política. Eu agradeço ao Alberto, Leandro, pela presença aqui no Correio TV Debate. E a você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Canal da Gente, um amor de canal.